Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa sexta-feira, dia 9 de junho. Uma grade mais fraca. Temos Irlanda, Dinamarca, alguma coisa no Egito, alguma coisa na Suécia, Série B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Campeonato Chinês. Temos que conviver com essa grade mais fraca nos intervalos da Libertadores, do Campeonato Brasileiro e, obviamente, agora também nessa pausa de 1 mês e meio, 2 meses dos campeonatos da Europa, que voltam no final de julho. Porém, vamos tentar encontrar as melhores oportunidades ou fugir das maiores pegadinhas, tá? Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Fica o convite para você me acompanhar até o final e, se gostar do conteúdo, se inscrever e me ajudar a continuar crescendo aqui nessa plataforma. Antes de começar o nosso planejamento de trabalho, última chamada. Última chamada, porque amanhã você vai esquecer. Amanhã é sábado, dia de jogo, você vai estar ansioso e você vai esquecer. Super cotação de 5 para o City vencer a Inter de Milão nos 90 minutos. Não é certeza? Não é certeza. Não adianta você vir aqui depois e me xingar. Mas, se você tem uma banca pequena, não tem conta na Betfair e quer aproveitar e acredita que o City vai ser campeão, essa é uma boa oportunidade. Você pode transformar sua banca de 10 em R$50. Então você clica no link aqui embaixo, se cadastra. Atualmente a cotação do City está 1,47. Então você pode aproveitar essa super cotação de 5. O que você tem que fazer? Muito simples. Última vez que eu vou explicar, hein? Clicar no link aqui embaixo. Não tem conta na Betfair? Clica no link aqui embaixo. Se inscreve. Vem aqui na parte de esportes, dentro do jogo entre City e Inter, e clica aqui na vitória do City no resultado final. E ali você vai colocar no máximo R$10. Ah, mas a odd está em 47. Se o City for campeão, a Betfair vai te pagar uma odd de 5, tá bom? É pouco bônus? Só pode apostar 10? Sim. Não, às vezes não é direcionado para você que já está aqui há algum tempo, que já tem um capital maior. Esse é um bônus que eu gosto de direcionar para quem está começando, porque R$10 você pode transformar em 50. Não é certeza, mas é uma boa oportunidade, já que a gente tem o City como um grande favorito para conseguir ganhar a sua primeira Liga dos Campeões e talvez a tão sonhada Tríplice Coroa. Beleza? Última chamada, amanhã já é o jogo, então link está aqui embaixo, aproveita. Começamos às 8h30 da manhã, para quem gosta de acordar cedo, na China, o jogo entre o Xangai contra o Nantong. O Xangai, nesse momento, ele já mudou de nome, é Xangai Port. Aqui ainda temos o SIPG, aqui no PDF de apoio também vocês vão ver SIPG, mas hoje em dia, por conta daqueles embrólios do governo chinês, os nomes de muitos times foram modificados. Eu não sei se chegou a criar um novo CNPJ e tudo mais. A gente se lembra, você vai se lembrar, a China aliciava muitos jogadores aqui da América do Sul, da Europa, para jogar lá por um rio de dinheiro. E levaram vários jogadores brasileiros, portugueses, europeus para jogar lá na China. E sempre com uma promessa de salários astronômicos. Depois houve, cresceu muito o futebol chinês, houve ali um bloqueio de alguns times, alguns problemas financeiros, algumas barreiras que o governo criou para que essas empresas gigantescas que estavam por trás das equipes, porque não eram só times de futebol, tinham muitas empresas também, alguns bloqueios de contratação, você contratava o jogador por um valor, você tinha que pagar, sei lá, o dobro desse valor de multa, e aí você começa a ter uma debandada de jogadores que estavam ali no futebol chinês indo embora, porque não tinha mais, vamos dizer assim, o faz-me rir, ou reduziu bastante. E aí mudaram-se o nome de alguns times. O Xangai eu vou tratar como Xangai, mas vocês sabem que é o Xangai Port. Não tem muita diferença, a logo continua quase igual. Poucas equipes mudaram de logo, tá? Mas do futebol chinês, nessa manhã de sexta-feira, eu só quero falar do líder, que é o Xangai Port, que vai jogar contra a equipe do Nantong, tá? Acho que é assim que fala, Nantong. Tem alguns amigos que me acompanham que são do Japão, que não é a China, mas que provavelmente sabem a pronúncia. Se você me acompanha da China e quiser me ajudar, por favor. Agora, nessa paralisação europeia, vamos aprender a falar chinês. Brincadeira, mas vamos aprender pelo menos um pouco mais sobre as equipes. O Xangai tem 3 vitórias em 5 jogos dentro de casa, saiu na frente 80% do jogo, muito bom, só que sofreu gol em todas as partidas. Isso é uma coisa que preocupa. Tá? Falhou em marcar pouco, mas sofreu gol em todas as partidas. Isso faz com que a média de ambas marcas da equipe seja alta, tá bom? Já o time do Nantong, que eu acho que é assim que fala, não venceu nenhuma partida fora de casa ainda. Foi o primeiro a marcar em 40% dos jogos, mas também sofreu gol em todos os jogos. Isso realmente é preocupante também para a equipe visitante. A média de gols sofridas pelo favorito é maior do que a média de gols sofridas pelo visitante. Olha que curioso. Primeiro tempo do Xangai é superior, visivelmente, principalmente na parte defensiva.
agressiva, uma equipe que sofre poucos gols, apesar da quantidade pequena ainda de jogos, mas o segundo tempo eu ainda tenho bons números do Xangai, só que eu já tenho uma equipe sofrendo muito mais gols. Então, quase 90% dos gols sofridos pelo Xangai, que a gente comentou que é uma equipe que sofre gol todos os jogos, é no segundo tempo. Isso mostra o que pra gente? Mesmo sem acompanhar o campeonato, pelos números você já consegue ter uma noção. Desconcentração, muito provavelmente. Algum desinteresse, muito provavelmente se você já tá ganhando seu jogo por 2-3-0, começa a ter aquela relaxada, então não tem aquele mesmo empenho no segundo tempo. Então toma cuidado, tá? Se você é trader, primeiro a gente precisa saber o que? Se vai abrir mercado, se a gente vai ter o mercado em live, se você trabalha numa bolsa esportiva, se o mercado vai a live. Segundo, se vai ter liquidez suficiente para trabalhar, dependendo do seu montante de stake. Se isso for respondido de uma maneira positiva, dá para você buscar talvez um back favorito no primeiro tempo aqui é o Xangai, que é provavelmente o que eu faria, desde que eu tivesse essas duas respostas sendo positivas, tá? Muito cuidado para não manter essa posição por muito tempo, porque o Xangai toma muitos gols, mesmo que esses gols aconteçam no segundo tempo. Muita atenção à sua leitura de jogo. Se você é Panther, eu tenho um pouco de receio de te indicar uma vitória do Xangai, porque eu não acompanhei o time ainda essa temporada. Eu acompanhei na temporada passada, mas não acompanhei o time ainda nessa temporada. Eu sei que o Oscar ainda tá por ali, tem um atacante Paulinho, brasileiro, que jogou no Porto, jogou no Portimonense também, mas não conheço muitos outros jogadores que estão por lá. Tá? O Oscar até teve algumas propostas para vir para o futebol brasileiro, mas permaneceu. Então eu tenho receio de te indicar essa cotação de 1,25, por mais que o visitante não tenha vencido nenhuma partida ainda. Como o Xangai é uma equipe que sofre muitos gols e sofre gol quase todo o jogo, eu não duvido que a gente possa ter um ambas marcam. E o mercado não acredita. E ele não acredita porque as probabilidades de gols da equipe do Nantong fora de casa, a equipe falha em marcar em 40% dos jogos. Então acaba sendo realmente uma entrada muito ousada. Eu gosto de pensar, por mais que o mercado esteja um pouco esmagado, no over 2,5. Porque eu tenho um Xangai que tem capacidade de marcar mais do que um gol por jogo e tem capacidade de sofrer também, tá? Não temos histórico de jogos porque a equipe do Nantong jogava na segunda divisão da China e subiu agora para a primeira divisão. Então não duvido que a gente possa ter um over 2,5. O 1,5 ele está muito baixo. Para trabalhar o over 1,5, se você é um pouco mais conservador, eu só te aconselho no live, ali pro meio, do meio para o final do primeiro tempo, talvez essa cotação esteja próximo de 1,35, 1,40 possa ser interessante. Não duvido que o Xangai vença, acredito que vença, mas não duvido que ele também possa sofrer gols. Só que, por mais que tenha uma odd muito atrativa, eu preferiria trabalhar talvez se fosse para explorar algo ousado 2,5 do que o ambas marcam, que eu acredito, mas tenho receio. O over 1,5 é a melhor pedida, tá? Mas aí você teria que esperar para trabalhar no live. Sendo que é 8,5, você pode até, por exemplo, programa o seu relógio para despertar aí, umas 8,5, vai dando aquela olhada de rabo de olho ali no jogo, ainda tomando aquele café, né, meio cochilando, depois de um feriado. Se você vê que o jogo tá animado, tá começando a animar, esse over 1,5 pode ficar interessante. Na hora que ele ficar interessante, provavelmente já vai estar 9 horas, 9h15, você já vai estar ligado, aí é interessante. Beleza? Mas toma cuidado, não vai só pela tabela, o campeonato tá só começando, tem muita coisa ainda para acontecer, a gente vai também conhecendo as equipes aos poucos. Às 2 horas da tarde na Dinamarca, nós temos um jogo único para definir os playoffs da Conference League. O Viborg ele foi para a Championship Round, ou seja, os 6 primeiros times da Dinamarca do campeonato regular foram disputar o título. O Copenhague foi o campeão, estará na Liga dos Campeões da temporada 23-24. Eu falo estará porque ainda tem que passar por uns playoffs, mas vai disputar, pelo menos vai estar constando lá que ele vai participar da temporada 2023-2024. O Nordsjælland, que foi o segundo colocado, vai para a Europa League junto com o Aarhus, que eu acho que fala assim, Aarhus. E o quarto colocado, que é o Viborg, vai fazer um playoff contra o primeiro colocado da Relegation Round, que são as equipes que ficam entre 7º e 12º da temporada regular, que vão disputar contra o rebaixamento. Como o Midtjylland, que foi disputar com o rebaixamento, teve uma campanha muito boa nessa Relegation Round, ele vai participar de um playoff contra o quarto colocado da Championship Round. É meio embolado, né? Mas o que importa é o Midtjylland, que poderia cair, vai ter uma chance de ir para uma temporada europeia. E o Viborg, que não conseguiu vencer o campeonato, vai ter uma chance de também ir para uma competição europeia. A Conference paga muito? Olha, sejamos sinceros, não vai pagar como uma Champions e uma Europa League, mas é um jogo interessante. E o mais interessante ainda, que talvez deixe esse confronto ainda melhor e mais disputado, é que é um jogo único. Se fosse jogo ida e volta, um playoff de Conference League, talvez eu deixasse um pouco de fora. Mas, como é um jogo único, muito provavelmente a gente vai ter um jogo
jogo mais disputado, tá? Então eu gosto muito de pensar numa oportunidade para trabalhar esse jogo. Utilizando a temporada regular, eu tenho o Midland que fora de casa fez 16 jogos, olha que interessante. O Midland não fez tantos bons jogos assim fora de casa na temporada regular, porém quando foi enfrentar somente os times da Relegation Round, ele foi muito bem, por isso ele acabou ficando com a melhor campanha fora de casa. Óbvio, temos que dosar de que o Midland foi enfrentar equipes mais acessíveis durante 6, 7 rodadas. Já o Viborg ficou com a terceira melhor campanha dentro de casa, somando a temporada regular, e aqui ele enfrentou Nordland, Copenhaga, o Brøndby, só times bons, inclusive o Midland, e depois somado ali também com alguns jogos, com mais 5 jogos em casa, se eu não me engano, da temporada posterior, né, que é a Championship Round. E mesmo assim ficou muito bem. Então são dois times que o Midland se recuperou e o Viborg não fez feio na parte de cima. A diferença gritante entre eles está na parte ofensiva. O time do Viborg, ele sofreu 18 gols, assim como o Midland, mas ele só marcou 22. Então é uma equipe que não tem um poderio ofensivo tão grande assim, tá? Já o Midland, por mais que tenha um pouco mais de ofensividade, temos que dosar que ele enfrentou equipes um pouco mais acessíveis nas últimas rodadas da temporada, tá? Saiu na frente em 63%, o Viborg saiu menos na frente, a equipe do Midland ficou mais jogos sem sofrer gol, já o Viborg ficou menos jogos sem sofrer gol. Por que eles sofreram a mesma quantidade? O Viborg sofria em média 1 gol por jogo, o Midland sofria, quando sofria mais do que 1 gol. Mesmo assim, a média deles são muito parecidas. A diferença é que em um jogo o Midland sofria 2, depois ficava sem sofrer. Depois ela sofria mais 2, ficava sem sofrer. Então não era uma equipe tão constante como foi, por exemplo, a equipe do Viborg em relação a sofrer gols. No primeiro e no segundo tempo eu não consigo tirar tantas informações assim porque são equipes muito parelhas. Tá? Não é à toa que o mercado está bem indeciso em relação às cotações. Segundo tempo também muito parelho. O que me chama um pouco mais de atenção tá aqui, ó. Bolas aéreas. Não foram tantos gols, mas é um fator que me chama atenção. O número de gols de escanteio marcado pelo Midland em jogos assim de playoff, em jogos truncados, pode ser uma oportunidade. Fica de olho em bolas aéreas. E gols sofridos pelas duas equipes foram iguais também, tá? Curiosidade, o time do Midland arremata muito de fora da área. Então, dependendo se o Viborg estiver na frente do placar, recuado, montando aquela trincheira para não deixar os caras entrarem, pode ser uma oportunidade para o Midland finalizar de fora da área. Eu não vou te aconselhar a trabalhar com muita expectativa no match odds nesse jogo, porque sinceramente não foram duas equipes que eu acompanhei com tanto afim. Mas se fosse trabalhar, é só você não vir com viés e trabalhar mercado, se você é trader, tá? Com cotações assim tão iguais, a oportunidade vai estar no live sempre. Se você é punter, por ser um jogo único, aí eu já gosto de pensar no over 1,5. E é bom também porque na Dinamarca a gente tem uma incidência de gols elevada, então geralmente a gente tem cotações mais esmagadas. Como a gente tem cotações parelhas no resultado final, o mercado ele deu uma dosada no mercado de gols, então o over 1,5 me parece interessante. Melhor pegar no live? Melhor pegar no live. Entre 1,20 e você poder pegar 1,50 no live, sempre o live, além de te dar um indicativo de entrada, onde você vai ver se o jogo de fato vai ter espaços, vai te demonstrar oportunidade de gols com contra-ataque, você ainda pode pegar uma cotação maior, tá? Cotações de 1,20 raramente eu vou te indicar para fazer algo pré-live, mas eu gosto de pensar em pelo menos 2 gols por aqui, porque é jogo único e vale financeiramente alguma coisa. Às 16 horas não podia ficar de fora o campeonato irlandês, sexta-feira quase que é ponto a gente falar aqui do Shamrock Rovers e também do UCD, e curiosamente nessa sexta eles se enfrentam. O Shamrock é uma das melhores equipes atualmente na Irlanda, então eu sempre trago como uma opção de trabalho. E o UCD é o pior time da Irlanda, primeira divisão, sempre é um saco de pancadas. Eu também trago ele para trabalhar sempre a favor do adversário dele, porque ele sempre começa a fazer uma gracinha no início do jogo, abre o placar e depois toma a virada. Quase sempre é assim, tá? Se a gente puxar a classificação aqui da equipe do UCD, vocês conseguem perceber que é uma equipe que tem uma vitória em 19 jogos. A equipe conseguiu tomar 45 gols em 19 jogos. Então faz os seus gols, de vez em quando aparece ali abrindo o placar, mas logo toma a virada. Então é uma equipe que eu sempre gosto de trabalhar. O problema é que quando eu coloco a melhor equipe da Irlanda contra a pior equipe da Irlanda, eu tenho esse tipo de cotação aí, 1,06. É o tipo de cotação que eu nunca vou indicar para você trabalhar no resultado final. O que a gente vai poder aproveitar por aqui, talvez seja alguma coisa no primeiro tempo e talvez os handicaps. Né? Você vai tirar ali talvez um gol do Shamrock, colocar talvez um gol para o CD, começar pensando num menos 1,5 para o Shamrock ou talvez um menos 2 para o Shamrock Rovers, para que você comece a ter uma cotação um pouco mais ajustada, um pouco mais interessante, mas também não seja algo assim fora da curva, porque não dá para pensar que todo jogo vai ser goleada, né? Os últimos jogos entre eles foram 3-0 3 vezes, 2-0 uma vez e 1-0.
Então, em todas o Shamrock venceu, tanto dentro quanto fora de casa. A penúltima dentro de casa do Shamrock foi 1-0 e a última foi 3-0. Então, eu trabalharia dentro desse cenário. Se o Shamrock ganhar de 3-0, eu ganho dinheiro. Ou eu fico pelo menos em free bet. Não vou ficar esperando talvez um 6-0, um 7-0 para eu começar a ganhar dinheiro, porque aí seria um cenário meio maluco. Se for para pensar assim, melhor deixar esse jogo de fora, porque a cotação está muito esmagada. A gente tem estatística para isso, a gente tem fundamento para isso, é só dar uma olhada aqui. O Shamrock tem a melhor campanha dentro de casa, venceu metade dos jogos, saiu muito mais na frente, não falhou em marcar em nenhum jogo, mas é uma equipe que sofre gols. Isso aqui não dá para tirar dele. O Shamrock é uma equipe que sofre gols, tá? Costuma ser ali aquele jogo de trocação, ele cede a oportunidade para o adversário. Já o time do CD não venceu nenhum jogo fora de casa, uma equipe que ficou sem sofrer gol em nenhum jogo, ou seja, sofreu gol em todos os jogos e tem dificuldade de marcar. Eu até consigo imaginar o CD fazendo uma gracinha, marcando um gol por aqui, mas nos últimos 5 jogos não conseguiu, tá? O primeiro tempo não é a melhor coisa do Shamrock, então para você que tá pensando, bom, beleza, o resultado final tá com uma odd ruim, então eu vou pensar numa vitória no primeiro tempo. O primeiro tempo do Shamrock não é um primeiro tempo de almanaque, um primeiro tempo de uma equipe que lidera o campeonato. Ele geralmente se recupera na segunda etapa. Só que aqui eu tenho que ser realista, eu tenho que fazer um contexto de quem é meu adversário. O meu adversário perde 89% das primeiras etapas. Então eu não posso só criticar o mandante que tem um primeiro tempo mais ou menos, eu também preciso criticar o visitante que tem um primeiro tempo terrível. Então talvez nesse peso de balança o Shamrock passe a ter muito favoritismo para abrir o placar e para vencer o primeiro tempo, tá? Então isso daí eu tô te ajudando a tentar dosar o que você vai fazer na sua decisão. Pode ser então, por mais que eu tenha um Shamrock não tão forte no primeiro tempo, que pelo primeiro tempo horroroso que faz o adversário, que a vitória do Shamrock no primeiro tempo possa ter valor. Além disso, gols de bola parada e gols de cabeça sempre são muito fortes da equipe do Shamrock Rovers, nas últimas temporadas sempre foi assim, e o time do CD costuma sofrer nesse fundamento. Não são tantos gols, 5 gols sofridos nesse fundamento, mas costuma sofrer. Então pode ser interessante. Se você é trader, dificilmente você vai ter alguma coisa para fazer aqui, tá? A não ser que você trabalhe em mercados exóticos como goleada, e que eu nem te aconselho, porque historicamente falando o Shamrock não goleia tanto os seus jogos assim, ou que você trabalhe handicaps ou mercado de correct score de uma maneira diferente e exótica. Fora isso, acho que match odds aqui eu descartaria, eu não vou fazer. Se você é punter, eu jamais vou te indicar a vitória do Shamrock a 1,06. E nem te aconselho você ficar juntando, vitória do Shamrock com over 1,5 e papapá, parari, parará. Não te aconselho fazer isso, tá? Não te aconselho. Se você for trabalhar alguma coisa a favor do Shamrock, use um cenário onde, pelo nível de discrepância das duas equipes, eu tenho líder de campeonato, que dentro de casa só perdeu 2 vezes, que tem 22 gols marcados, mas que tem 15 gols sofridos, significa que eu também posso ter um cenário de gols sofridos pelo meu favorito. Então eu vou traçar um cenário de que, se o Shamrock vencer por 2 gols de diferença, eu vou ganhar dinheiro. Então você vai escolher um handicap asiático que seja interessante para você, beleza? Eu te aconselho a trabalhar somente nesse cenário, se for para trabalhar a favor. Dá para pensar em gols? Vamos ser sinceros, se eu tenho sempre, tá? Isso aqui é regra. Sempre que eu tenho um mega favorito, eu vou ter mercados de gols esmagados. Então, o over 1,5 quase sempre vai estar na mesma odd do favorito, 1,7. O over 2,5 vai estar 1,30. O over 2,5 poderia ser interessante para uma entrada em live, talvez ali no meio do primeiro tempo. Quanto mais próximo de 1,60, melhor, tá? Agora, se eu for pensar no over 3,5, eu posso ter até uma cotação interessante, mas nas últimas 5 vezes que eles se enfrentaram, eu não tive o over 3,5. Então toma cuidado com isso, tá? Ambas marcam, o mercado vai acreditar 0. Por quê? Porque o CD é uma equipe que quase não consegue marcar gols. Então daria para você, por exemplo, ser ousado explorar que um ambas marcam não? Daria. Mas eu vou te mostrar um negócio aqui, 70% das vezes que o Shamrock joga dentro de casa, ele teve ambas marcas. Mas o CD não marca gol em quase ninguém. Em 9 jogos só marcou 5 gols. Tudo bem. Talvez essa cotação de 1,50 possa ter valor, mas verifica se está dentro da sua metodologia. Não dá para ficar buscando o mercado o tempo todo só para encontrar uma odd mais alta e fazer alguma coisa, tá? Entre o ambas marcam sim, que aconteceu pouquíssimas vezes no CD e no histórico do confronto entre eles, e o ambas marcam não, eu acredito no não. Mas se for olhar para o histórico do Shamrock dentro de casa contra outros adversários, eu teria cuidado, tá? Mas pode ser uma oportunidade. Entre o ambas marcam não e o over 2,5, eu olharia com mais carinho pro over 2,5 no live. Agora, de verdade mesmo, como a gente teve dificuldade pra caramba de achar oportunidade por aqui, talvez a melhor oportunidade seja não fazer nada. Mas se você quiser fazer alguma coisa, pelo menos agora você já tem um pouco de caminho para tomar sua decisão.
As opções de jogos extras para essa sexta-feira: ao meio-dia na Letônia, o Riga, que é o líder isolado da competição e o melhor visitante com 7 vitórias em 9 jogos, enfrenta a equipe do Valmiera, que não é tão ruim assim no normal, é a terceira colocada, mas tem uma discrepância de quase 20 pontos e dentro de casa o Valmiera venceu 4 dos 8 jogos que disputou. Então pode ser uma oportunidade de ficar de olho no Riga aqui da Letônia. Às 2 horas, o Hammarby, na Suécia, enfrenta uma equipe que eu não vou usar pronunciar o nome, tá? Vou chamar de Broma e fica assim, tá? O Hammarby não faz uma boa competição. Não dá para vocês verem aqui, deixa eu tirar um pouquinho do zoom. O Hammarby está na 10ª colocação, mas é uma equipe grande da Suécia e dentro de casa tem 3 vitórias em 5 jogos, só perdeu uma partida. Porém, fora de casa, o nosso querido Broma tem 4 vitórias em 6 jogos. Então toma cuidado, caso você venha trabalhar o Hammarby, pode ser uma oportunidade para o live, tá? Não venha com tanta coisa de camisa, porque o adversário é chato. Na Bielorrússia, saudosa Bielorrússia, né, que ajudou muito a gente na época de pandemia, mas que depois a gente descobriu que tinha vários esquemas de manipulação por lá, tomara que isso tenha acabado. Temos o Dinamo Minsk, que é o líder do campeonato, que vai enfrentar o Dinamo Brest. Dentro de casa, o Minsk venceu 5 jogos dos 5 que disputou, 12 gols marcados e 2 gols sofridos, e fora de casa o Brest venceu apenas 1. Pode ser uma oportunidade para ficar de olho nessa vitória do Dinamo Minsk, tá? Às 15h45, na segunda divisão da Irlanda, nós temos o Galway United. Muito forte o time, com 49 pontos, já está 10 pontos de diferença do Waterford. Se eu não me engano, é a segunda divisão da Irlanda que a gente acabou de falar, do Shamrock e tudo mais, até porque eu lembro do Finn Harps, que está jogando aqui na 9ª colocação. O Wexford, dentro de casa, venceu 3 de 9 e fora de casa, o Galway United venceu 7 de 9, tá? Também pode ser uma boa oportunidade para ficar de olho na vitória do líder que está embalado. É isso. E à noite, se você quiser, você pode também conferir ABC e Chapecoense. Eu sempre gosto de dosar com vocês o seguinte: sexta-feira à noite, Campeonato Brasileiro Série B, depende muito do jogo. Você tem que ter uma balança e pensar, pô, vou acompanhar Brasileirão Série B 9,5 ou vou viver? Sempre gosto de fazer essa comparação com vocês. Ser trader esportivo, e eu sou um trader esportivo há 12 anos, vou falar para você, é ótimo, mas tem seus ônus, que é você ter que acompanhar às vezes um sábado e domingo cheio de jogos e perder um pouco do tempo com a sua família, que é às vezes num dia de semana também que você poderia estar ali no almoço familiar, você está acompanhando futebol, mas cara, você tem que saber dosar, porque senão ninguém vai te aguentar. Não adianta você querer sucesso, mas não ter tempo para sua família. Então sexta-feira à noite, se você tem uma namorada, se tem um marido, dá atenção, não custa. Ah, não vou porque eu tenho que acompanhar ABC e Chapecoense. Você vai. Beleza? Você vai desligar o computador e você vai fazer o que fazer. Você vai num jantar, você vai passear, você vai no cinema. Cara, sinceramente, você deu dura a semana inteira, você não vai poder acompanhar sexta-feira à noite a sua família para poder acompanhar ABC e Chapecoense, com todo o respeito de ABC e Chapecoense. Vamos ver, ó, o ABC tá na... Oh, meu Deus, o ABC tá na última colocação. Você não me ajuda também, ABC? Na última colocação com uma vitória em 11 jogos. A Chapecoense tem 2 vitórias em 11 jogos. Então tá decidido aqui, combinamos. Você vai curtir sua família na sexta-noite. E aí no sábado a gente volta para conversar, beleza? Depois você olha aí no seu aplicativo quanto é que foi esse jogo. Às vezes vai ficar um 0-0, pensa bem. Não, melhor você ir, tá bom? Fica com Deus, um grande abraço. Se você gostou do conteúdo, se inscreve, deixa o like. Participa dos sorteios aqui embaixo para você, quem sabe, já ganhar um Pix de R$50 e aproveitar nessa sexta-feira e não precisar nem trabalhar aqui ABC e Chapecoense. Fica o conselho, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até sábado.